Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast! Amiga, primeiro episódio do ano! Uhul! Que rufem os tambores. Ai, que legal a gente voltar, né? Continuar esse projeto, né? Tivemos umas pequenas férias que a gente precisava, né? Pra dar uma oxigenada na cabeça, porque a gente falou de muito assunto ano passado, né? E a gente brinca que quando a gente sai aqui das gravações, a gente sai com a cabeça doendo de tanto que a gente pensa, de tanta informação, de tanta história. E foi muito bom esse tempo de descanso pra gente conseguir trazer conteúdos, assim, com mais valor ainda pra vocês, trazer mais coisas legais. E eu tô muito feliz de continuar esse projeto aqui com minha amiga Luísa e continuarmos aí nesse propósito, né? De trazer, de fato, falar de saúde, né? De saúde de forma integral pra mulher, né? Não só falar da ausência de doença, mas a saúde de forma geral, né? E a gente quer sempre agradecer, né, amiga? Agradecer aí o pessoal que tá sempre nos apoiando, que é a avó Alzira do Pechincha, né? Que o bolinho ali maravilhoso que tá ali fora, eu ainda vou comer, ainda não comi. Também agradecer a Gra, que infelizmente não tá aqui hoje, mas tem sempre nos deixado maravilhosas, né? E já faz parte aqui da família IntegraCast, né? Ela só não tá aqui falando, mas tá sempre aqui por trás, né? E, claro, o pessoal do estúdio aqui sempre nos apoiando, o Felipe, né? Sempre muita paciência com a gente. E a gente tá muito feliz de continuar aqui esse projeto. É isso, meu povo. E pra gente iniciar hoje, nós vamos falar sobre um assunto que a gente pensou que faz muito sentido a gente trazer agora nesse início de ano, né? E aí, um assunto não só de início de ano, porque a gente está em fevereiro. E aí pode ser que até aqui você tenha pensado e planejado sobre muitas coisas, mas que na hora de colocar em prática, na hora de mudar, pode ser que você tenha ficado meio assim. Sim. Então hoje a gente quer falar sobre mudanças. Ui. E aí... Fiz até uma voz um pouco mais... E para isso nós vamos usar um recurso que a gente adora muito e que a gente já falou aqui várias vezes, que são os livros. Então hoje a gente vai falar desse livro maravilhoso. Igual aquelas apresentadoras. Nossa modelo, nossa IntegraCast. IntegraCast. Que é o Quem Mexeu no Meu Queijo. E Carolzita, já lemos esse livro ano passado, como foi pra você? Foi muito legal esse livro, na verdade, você que me emprestou, né? Eu lembro que eu nem pedi, na verdade, você falou assim, amiga, você tem que ler esse livro, né? E, cara, eu li, ele é um livro bem pequenininho, então pra quem tem não tem aquele hábito, né, da leitura, né, um livro rápido. E assim, eu acho que eu li ele em 2 dias, até por ser pequeno, mas eu sou uma pessoa que eu demoro um pouco a ler livros, porque eu gosto de ler 2, 3 livros ao mesmo tempo. Tem que tratar isso na terapia? Tenho. Mas Toma aqui o cartão. Mas eu tenho essa questão. Mas, enfim, eu li esse livro aqui. Eu até parei de ler os outros que eu estava lendo. Li muito rápido, porque ele falou de coisas muito interessantes, né? E ele traz esses 4 personagens, né? Que eu acho que a gente pode até ter 2 interpretações para os personagens. Podem ser... Tipo, a gente mesmo, dentro desses 4 personagens, tipo, as várias vozes da nossa cabeça, ou também a gente ser vários caminhos que a gente poderia tomar, né, dentro aqui do que cada personagem aqui tomou. E uma coisa, até falei com a Luísa que eu achei super interessante, porque ela já me deu o livro todo grifado, acho que ela falou assim, querida, é pra chamar atenção isso aqui, tá? Mas uma coisa que me chamou atenção logo no início do livro, que fala assim, que é a necessidade de encontrar nosso caminho no labirinto, e ter sucesso em períodos de mudanças, né? E eu, Carol, às vezes tenho essa sensação que eu tô num labirinto, né? E que às vezes eu sei muito pra onde ir, tipo, não, tô tipo com o meu GPS aqui certinho. Ou também, às vezes, eu tô com o GPS igual eu tava hoje pra chegar aqui no estúdio hoje, que eu inclusive me atrasei, porque eu me perdi dentro da Barra da Tijuca, mesmo com o GPS. Que às vezes, mesmo com o GPS, a gente ainda se sente meio perdido, fica na dúvida se pega esse caminho, se pega outro. Ou a gente não tem orientação nenhuma mesmo, de fato está perdido e a gente pode tomar uma atitude ou de desistir de tudo, ou de não, vou ter coragem, vou enfrentar isso, né? Então... Eu acho, assim, que de início, assim, esse livro me trouxe muito isso, essa coragem de, tipo assim, eu não tenho que ficar reclamando só. Tipo, não deu errado, ficar, não deu errado, não tô reclamando, não. Mas, de fato, saber o que eu tenho que fazer, em vez de eu ficar reclamando, de olhar e falar assim, o que eu tenho que fazer? Ah, tá, tem que fazer isso, então vambora. Igual um dos personagens aqui, né? E pra você, como é que foi aí a leitura do livro? Olha, eu já vou falar qual foi a minha percepção, mas antes disso... Vamos trocar água aqui. Que ao vivo é assim, gente. Pronto. Eu já vou falar minha percepção do livro, mas antes disso, eu acho que é legal a gente contextualizar um pouco a galera do que fala o livro, né? Porque às vezes... Verdade, que eu falei um monte de coisa que ninguém entendeu assim, nada. Que personagem é esse? Daqui a pouco a gente fala de rato louca. aqui e a gente tá assim, gente, mas o que é o rato? Então vamos contextualizar. O livro, ele traz a história de 4 personagens, 2 ratinhos
e duas pessoinhas que eles falam, né? E aí, muito interessante no livro, que eles falam que os 4, toda vez eles vão sempre lá num labirinto tentar achar uma estação de queijo, né? Tentar achar ali uma comida. E aí, todo dia eles vão lá, vão por um caminho, dá errado, não dá certo, daqui a pouco se perde, daqui a pouco volta de novo. E aí chega um dado momento que eles encontram um caminho. E aí, quando eles conseguem encontrar o caminho, é tudo muito novo, né? E aí, quando é novo, a gente se empenha ali, né? A gente vai lá, não, deixa eu ver como é que é isso aqui. Mas depois de um tempo, as pessoinhas começam a perceber, e é bem típico do ser humano, né, gente? A gente começa a ficar assim, isso aqui já tá tranquilo pra mim. Uhum. E aí, eles vão se acomodando, começam a se acomodar. E cada vez que eles voltam e vê que o queijo ainda tá lá, eles falam assim, não, ok, o queijo tá aqui. Então, eles vão caindo na zona de conforto, vão montando a vida deles toda diante daquela zona de conforto. E esquecem de olhar para, de fato, o que está acontecendo. Enquanto os ratinhos, eles todos os dias, eles iam lá, farejavam, né? E investigavam ali para ver como que estava o estoque de queijo. E tem um determinado dia que o queijo acaba, desaparece. E aí os ratinhos rapidamente, opa, o queijo acabou, a situação mudou, eu preciso mudar também. E eles vão de novo ao encontro de uma outra estação, enquanto os seres humanos, né, que é bem típico também da gente, meu Deus, como Carol estava falando, né? Ó céu, reclama, mas porque não é justo, isso não é justo comigo, mas porque era o meu queijo, eu tinha muito queijo, por que aconteceu comigo? E aí eu quero entrar dentro das minhas percepções, né? O quanto que muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de vítima, mas por uma questão de falta de responsabilidade nossa. De não perceber algumas mudanças que têm acontecido na nossa vida e não se responsabilizar por essas mudanças. E aí, quando a mudança chega, a gente fala assim, meu Deus, e agora? Por que comigo? Isso é injusto, não pode ser assim. Mas, na verdade, é uma falta nossa, né, de olhar as situações ao nosso redor e ter essa percepção de que as coisas estão mudando, os estoques estão baixando. Então, o que eu preciso fazer diante dessa nova situação? Uma grande percepção que eu tive dessa história, é óbvio que a história vai se desenrolando, a gente não vai contar aqui, até para você ler o livro, tá? Claro, leia, gente, leia. É bem pequenininho. Vende o quê? Qualquer site deve vender. Vende. Então, a primeira percepção que eu tenho desse livro é com relação à autorresponsabilidade. Da gente ser responsável pelos nossos processos e pelas situações que a gente tem vivenciado. Eu acho que essa questão da autorresponsabilidade é tão importante, porque eu falo isso até para as minhas pacientes, para quem estiver vendo, já fica o recado, minhas pacientes. Por exemplo, elas estão lá fazendo um tratamento comigo, mas elas têm que assumir a responsabilidade de que o tratamento também depende que elas façam o exercício. De falar assim, não, bater no peito. Eu estou investindo no tratamento, a físio me explicou que precisa, além de vir nas sessões, ter a responsabilidade de fazer o tratamento em casa. E não assim de ficar... é que foi culpa de não sei quem. Aconteceu isso, eu não fiz. Aconteceu isso, eu não fiz o exercício em casa. É um exemplo, né? De uma coisa que eu vivo, né, diariamente. Mas dessa questão de se responsabilizar por nós mesmos, que eu acho que a gente tem muito essa tendência sempre a colocar a culpa no outro. Se alguma coisa não deu certo na minha vida, a culpa é sempre do outro. Pode ter uma parcela de culpa? Tá, ok, mas a vida é de quem? É sua, é minha. Então eu tenho que me responsabilizar e eu tenho que viver minhas paradas, né? Falando bem carioca aqui. Eu tenho que viver minhas paradas. Eu tenho que, tomar atitude do que eu tenho que fazer, me responsabilizar e fazer o que eu quero pra minha vida. Porque a única pessoa que pode mudar a nossa própria vida é a gente mesmo. Então, né, ficou meio ambíguo, mas acho que é isso, né, psicóloga? Não falei errado. Não, e eu achei muito legal isso que você trouxe, porque teve uma vez, eu fiz uma pergunta para uma paciente, né? Eu falei assim, quem é responsável por cuidar da sua saúde? E ela me falou assim, ela ficou parada um tempo, pensando. E aí ela me disse assim, o médico? Sim. A ginecologista? Sim. Aí eu falei, não, você. E aí, depois de um tempo, né, de algumas sessões, ela voltou nesse dia. Ela falou assim, nossa, aquele dia, aquele momento foi muito importante pra mim, porque me fez entender que eu era responsável pelo meu processo. Não é o médico, não é a psicóloga, não é ninguém, sou eu. Então, o quanto que muitas vezes a gente até tenta, né, um processo de fisioterapia, de diástase, dentro da psicologia também, eu trago sempre muito isso, né? Mas quem é minha paciente sabe que toda semana a gente tem um plano de ação justamente para que a gente consiga se responsabilizar durante esse processo e potencializar ainda mais as melhoras. Mas, às vezes, o que falta é isso, a gente quer delegar muito para o outro, né? E não toma responsabilidade
por aquilo que a gente tem que fazer. Sim. E uma outra coisa legal, Carol, que eu acho também desse livro, é que é a postura dos ratinhos, né? Eles perceberam que o queijo tinha acabado e rapidamente eles se adaptaram à nova realidade. E o quanto muitas vezes a gente precisa ser resiliente diante de algumas situações. E às vezes falta isso na gente, né? A gente passa por alguns momentos e a gente já quer desistir, a gente já quer parar, a gente já quer lamentar, né? E o quanto que a gente precisa aprender a lidar com essas situações adversas na nossa vida. Acho que a resiliência é tudo, né? Eu tô com fogo de fazer tatuagem, tô doida pra tatuar um negócio tipo resiliência, mas eu queria tatuar outra coisa escrito. Mas, eu tenho essa mania de tudo que eu gosto, assim, eu quero fazer tatuagem. Mas eu tô falando nesse sentido porque eu, assim, pessoalmente na minha vida, aprendi muito que a resiliência é o que faria eu ter sucesso. Porque eu vejo muita gente, assim, querendo ter sucesso na vida. Não um sucesso só de ficar rico ou ganhar dinheiro, tá? Que não... Vou chegar lá, mas ainda não sei assim. Mas no sentido de das coisas começarem a dar certo pra você, as pessoas não querem persistir, não querem, tipo assim, eu tenho que, primeiro, né, eu tenho que tentar, né, fazer aquilo, não deu certo, eu posso ir por um outro caminho. Ou não, tá dando certo, mas chega uma hora que não tá dando tão certo, vou por outro caminho. E até nessa nossa vida empreendedora é muito isso, né? A gente, muitas vezes, tá ali num caminho, vou dar um exemplo meu. Eu tava muito no caminho de trabalhar com pós-operatório, mas eu já trabalhava com diastas. E eu vi que dentro do meu tratamento da diastas eu tinha muito mais... procuras, era uma necessidade maior. Então, eu fui para esse outro caminho. Não que o outro caminho estava dando errado, né? Porque eu acho que às vezes a gente fica muito preso àquilo, né? Não, eu só tenho que fazer aquilo a minha vida toda, não posso mudar. Tem até um dos personagens que é assim no livro, né? Ele fala que ele é aquilo, não vai mudar, não adianta. Eu acho que é o que... Enfim, eu não posso falar muito, senão eu vou dar spoiler. Eu vou dar spoiler mesmo, é uma das pessoinhas. Que ele é aquilo e acabou e não vai mudar, né? E muitas vezes, uma coisa assim que eu tenho até parado pra pensar, né? Será que de fato a gente tá vivendo o que a gente quer? Ou a gente tá vivendo o que as pessoas ao nosso redor querem que a gente viva? Será que a gente tá realmente sendo a nossa melhor versão? Ou a gente tá sendo a versão que as pessoas querem que a gente seja? Então, eu acho que é muito isso também. Às vezes a gente fica muito resistente à mudança porque a gente fica muito nessa preocupação, né? Mas eu sempre fui assim, a minha família toda faz isso, por que que eu vou ser diferente, né? Vou criar um caos, né? Entre aspas. E, se for isso que você entende que é bom pra você, ok. Mas aí se não for, aí você não pode mudar porque todo mundo faz isso, você tem que ser igual, né? Então, eu acho que é algo que eu tenho pensado muito e esse livro trouxe muito isso, de ser essa pessoa que tem uma das pessoinhas aqui que ela fica meio resistente, mas tem uma hora que ela... Não, eu vou tentar eu vou tentar fazer tipo os ratinhos lá, vou tentar fazer o caminho lá diferente, né? E que eu acho que, na verdade, a gente acaba se encaixando muito nas pessoinhas, né? Que os ratinhos são muito de boa e a maioria das vezes a gente não é de boa, assim. Então eu acho que essa questão da gente estar disposto talvez estar com a visão aberta, né? Pra que, tipo assim, cara, eu posso talvez ir por esse caminho aqui também. Ou eu vou tentar, mas pode não dar certo. Pode, mas ok, né? Eu acho que é muito que a gente vive. Acho que foi 2023, né? Que você pediu licença? Foi. Acho que 2023 foi um ano muito assim pra gente, né? Pessoalmente. Um ano de tipo assim, cara, pode dar muito errado. Mas aí, será que eu tenho que continuar vivendo uma coisa que eu sinto que não é mais o meu propósito? Não só sinto, né? Mas eu entendi, né? Que não é mais o meu propósito, enfim. Pra viver aquilo que de fato eu quero, né? Então, eu acho que ter essa resiliência, essa vontade de ser o que você quer ser, né? É isso a palavra, psicóloga? Obrigada. Boa tarde. É isso mesmo que eu quero ser? Então, eu acho que é muito o que fala nesse livro, muito que eu entendo pra mim de resiliência, de tipo assim, de ser o que eu quero ser e de se for necessário mudar, se for necessário voltar a tentar, né? Enfim, tudo isso. Nossa, muito legal, Carol, isso que você trouxe. E abrindo aqui o coração... Sou meio enrolada, né? Pra falar, mas eu... É que já tá um mês sem fazer IntegraCast aí. Volta sim. Volta sim, enrolada. Efeitos das férias, mas tudo bem. Mas o que você trouxe eu achei muito legal, porque... Eu abri o coração aqui também, né? Abre o coração. Porque... Durante muitos anos, eu me vi como essa pessoinha. Né? Até mesmo dentro do exército, que durante muito tempo foi o meu sonho. Sim, né? era o teu sonho. Eu entrei
Eu fiquei lá, eu tinha o meu queijinho lá todo dia, né? Só que chegou uma hora que mexeram no meu queijo. É isso aí deu ruim. E aí deu ruim. E aí, um dos personagens do livro, né, ele sempre fala assim, não, mas vamos ver o dia seguinte pra ver se vai surgir um queijo do nada. E às vezes eu já estive também nesse lugar, né? Vamos tentar ir para um outro lugar, uma transferência, para ver se vai melhorar, para ver se as coisas vão mudar. Quando, na verdade, às vezes, não é o lugar que tem que mudar. Quem tem que mudar é a gente, né? Porque independente de onde você estiver, se você não estiver cumprindo o seu propósito, aquilo que você acredita que você precisa fazer, você não vai estar bem. Então, muitas vezes eu já me encontrei como esse ratinho, né, resistente. Em outros momentos eu já me encontrei como essa pessoinha resistente. Em outros momentos eu me encontrei como a outra pessoinha que falava assim, poxa, mas os ratinhos foram, e se eu for também? E se eu tentar algo novo, né? Mas aí vinha sempre aquela outra voz, né? Aquela outra pessoinha, não, mas pra quê? Vai fazer papel de boba, mas vai sair disso aqui pra quê? Sim. Mas vai largar isso aqui pra quê? Mas o teu é certo, não é muito mais é certo, é isso que a gente escuta, né? Então, às vezes a gente... E um outro ponto que eu queria trazer aqui também é justamente... Foi algo que a gente fechou, o Integra falando sobre isso, mas que eu quero trazer de novo, é com quem que a gente tem caminhado. Porque, às vezes, na nossa jornada, a gente vai encontrar essa pessoinha que vai falar assim, mas aqui tá tão bom nessa zona de conforto, né? A gente perdeu tudo, mas a gente ainda tem esse conforto aqui. Pra que vai se arriscar? A gente já tá velho pra fazer isso, vai fazer papel de bobo. Não, fica aqui. E às vezes a gente dá voz a esse tipo de pessoa e às vezes a gente acaba se prendendo e atrasa mais ainda o nosso processo e o nosso propósito também. Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente saber saber com quem nós estamos caminhando e também essa questão do propósito. Não, aqui não deu certo mais. Hoje eu tenho um outro propósito para minha vida. Eu quero ajudar pessoas de outra maneira. Então, eu vou precisar mudar e seguir, de fato, os outros caminhos, né? E caminhos que vão passar pelo desconforto. No livro ele vai trazer que os ratinhos, eles também se perderam aí nesse meio do caminho pro novo, né? Foi desconfortável, mas o quanto que superar desconfortos, né? Se permitir sentir desconfortos também te leva para um outro lugar. Porque às vezes a gente só quer ficar nessa zonazinha, né? Aqui é tão bom, aqui eu já tenho o meu queijinho, eu não preciso me mexer, eu já tô com tudo. Mas o quanto que a gente deixa de viver novas estações, e eu gosto muito do livro que ele traz isso, né? Sobre as estações de queijo, eu entendo que são estações da nossa vida também. O quanto que muitas vezes a gente deixa de viver novas estações porque a gente tem medo de andar nesse caminho, de arriscar para o novo e de se adaptar a novas realidades. Sim, eu venho pensando muito nessa questão da constância, né? Não a constância de você ficar no mesmo lugar, mas, por exemplo, eu quero uma coisa, né? Eu quero um queijo novo. Só que às vezes a gente quer muito rápido as coisas, assim, pra ontem, né? Não quer ter a constância. E uma coisa que eu tenho pensado que é até na rede social, né? Pra gente crescer ali no Instagram, por exemplo. Oh, Deus. Até pra isso a gente tem que ter constância. Até pra isso a gente tem que... Eu tava até conversando com um amigo sobre isso. A gente tem que estar ali aparecendo todos os dias. A gente tem que estar ali falando sobre a nossa expertise todos os dias. Pensar em formas diferentes. Pensar em a forma que o meu público entende, né? A forma que eu quero falar, mas a forma que o meu público entende. Então, assim, eu acho que isso também é muito interessante a gente trazer, da constância, de entender que eu posso viver ali... Eu quero viver uma mudança, mas eu tenho que entender também que nesse processo da mudança, eu também preciso ser constante. Eu não posso desistir no primeiro desconforto, na primeira dificuldade, né? E eu tava também pensando muito esses dias que, né, eu comecei a atender aqui na Barra, né, faz poucas semanas, e eu me vi de novo aquela Carol que ia na casa das pessoas atender, porque o meu carro está parecendo uma casa, né? Tem maca, tem aparelho, porque eu tive que trazer tudo lá de Bangu pra cá. E aí eu me lembrei, tipo, desse desconforto, entre aspas, de ter que ficar carregando peso. E aí eu fiquei pensando, cara, eu já fiz isso. Eu posso fazer de novo, né? Porque é uma nova oportunidade que está surgindo, é um desconforto que está me ensinando que para eu sempre viver um novo processo, uma nova coisa, eu tenho que passar por esse desconforto. Conforme você foi falando, eu fui me lembrando disso. Eu tenho que passar por esse desconforto para que depois eu possa estar, entre aspas, num conforto de novo, né? Então eu acho que essa questão
da mudança, dentro da mudança precisa existir a constância, né? A gente ser constante naquilo que a gente quer alcançar, né? Não, por exemplo, eu quero viver a mudança, por exemplo, eu fui a pessoinha ali, não, escolhi viver a mudança. Mas a gente acha, não, vou mudar e amanhã já estou rica igual, sei lá, o Flávio Augusto, que tá ali, o livro que tá ali. Não é assim também, né? A gente tem que entender que tem todo um processo, né, para essa mudança, vamos dizer, que dá certo, né? Eu acho que a constância, o que eu tenho visto assim na minha vida, né, que eu observo também vendo outras pessoas, que a constância é o que realmente faz a diferença dentro do processo da mudança. Uhum. Falei bem, psicóloga? Falou, adorei, Carol. Você tá arrasando. Mesmo estando meio perdida, tô arrasando. E uma coisa legal que você falou, né, dessa questão da constância, que às vezes eu me pego muito nesse lugar. Inclusive, hoje eu tava levando bronca da Carol. Porque boa tarde. Tô uma semana sem postar no Instagram, né? E o quanto que isso impacta no nosso trabalho. Sim. E essa é uma dificuldade minha que eu tenho mesmo. Eu gosto Mudanças para 2024. Mudanças para 2024. Primeira coisa. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu gosto muito ali de estar atendendo, de estar com o paciente, de fazer ali o relatório, de, né, preparar a sessão. Eu gosto muito disso, mas eu sei que não é só isso. Então, eu preciso me adequar a outras partes também, a outras realidades do meu trabalho. E você trazendo essa questão, né, do quanto que a gente precisa ser constante, e você falou do seu carro, que você já viveu essa situação antes. E isso me trouxe uma outra reflexão, porque é muito engraçado a gente ver a comparação dos ratinhos e das pessoinhas, né? Cara, os ratinhos, eles só foram farejando ali e descobriram um novo caminho, sem pensar, sem problematizar, sem criar situações complexas. E quantas vezes a gente, enquanto ser humano, cria essas situações pra gente, né? Ah, não, mas porque vai ser difícil. Ah, porque vai ter um obstáculo que ainda nem existe. Ah, mas porque vai ter tal coisa, nananã. E a gente vai criando obstáculos e situações, problematizando coisas que poderiam ser muito mais simples. E aí, quando você traz essa fala, né? Olha, talvez seja um desafio para você estar atendendo no novo lugar, mas você já fez isso antes. Sim. Você já tem um repertório, você já vivenciou isso antes. E as pessoas também já tinham achado ali um caminho uma vez, e por que não fazer de novo, né? Sim. E eu acho que esse é a grande chave que a gente precisa virar chave, né? Na nossa vida. A gente já percorreu alguns caminhos, e olhar para o nosso passado também é importante. Não a gente ficar lá nesse passado, né? Mas olhar para o nosso passado e entender o que a gente já construiu até aqui e olhar para o nosso hoje e falar assim, tá, eu tenho condições de mudar. Vai ser difícil, pode ser que seja desconfortável, mas eu tenho novas possibilidades, novos caminhos. Mas se a gente fica muito rígido e não consegue ter essa flexibilidade e quer problematizar todas as coisas, aí é difícil mesmo. Fica bem mais difícil, né? E assim, eu realmente vi como um presente seu para mim, né, esse livro. Sei que não foi à toa que você mandou eu ler. E realmente fez bastante diferença, assim, na minha vida, né, em de fato... Eu acho que eu já tava, talvez, nesse processo da pessoinha de ir por esse caminho diferente, mas de ver assim, cara, não tô louca, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tá meio maluco, né? Que a gente tá fazendo alguma coisa errada, porque a gente tá saindo muito do, vamos dizer, do padrão, né? Do que todo mundo faz. E acho que... Mas acho que ao mesmo tempo sair do padrão é bom, né? Ser diferente é bom, né? E aí a gente... eu ia falar isso antes, mas acabei entrando nesse outro assunto. É que você falou das pessoas, né? Acho que o fato de conviver com pessoas que estão nesse mesmo processo, acho que foi o nosso caso, né? A gente se encontrou muito nisso, né? Da gente estar vivendo um processo ali muito parecido, você dando força pro meu processo, que eu ainda estava pensando em fazer, e você já estava vivendo, ou estava para viver, mais ou menos isso. Então eu acho que estar próximas de pessoas que te estimulam também, eu acho que é primordial, né? Muitas vezes a gente vai ter que mudar, assim, não que a gente vai abandonar os amigos, a família, não é nada disso, mas mudar um pouco mesmo o caminho, né? Conhecer outras pessoas, estar em outros ambientes, também pra gente conseguir viver melhor, né? Essa mudança, né? Talvez não ser tão sofrida, né? Ter pessoas... Porque... É o que você falou, também é desconfortável. A gente não vai falar que é só... Ah, não, tô mudando tudo, maravilhoso. Tô maravilhosa. Não é bem assim. Tem o desconforto também, né? Tem, às vezes, a solidão, entre aspas, porque... Normalmente, quando a gente quer ser diferente, né? Quer fazer diferente do que todo mundo faz, a gente fica meio sozinho. Nem sempre tem apoio, né? Nem sempre tem apoio, né? Então, tem que lidar com todas essas dificuldades. Por isso que eu falo que tem que fazer terapia, gente.
né, psicóloga? Toma meu cartão. Toma meu cartão. Hoje ela tá dando cartão pra todo mundo aqui. E me fala assim, Lu, pra gente finalizar esse episódio, qual mudanças, né, que você gostaria de fazer pra sua vida nesse ano de 2024? Qual é o meu queijo? Qual é o teu queijo? Olha, uma mudança que eu vejo que eu preciso fazer no ano de 2024 é cuidar melhor da minha saúde. Minha saúde física mesmo, Sim. né? Minha saúde física, minha saúde mental, porque a gente precisa. Então, esse ano eu acho que é um queijo que eu preciso mexer, que eu preciso dar mais atenção. E também com relação à divulgação melhor do meu trabalho. Eu gosto muito do que eu faço, né? Mas eu sei que eu preciso ser mais constante nas redes sociais. Eu preciso modificar isso na minha vida, né? Eu acho engraçado que tem algumas pessoas que até da faculdade mesmo, que falam pra mim: nossa, eu adoro o seu Instagram. Eu adoro as coisas que você posta. Aí eu tô assim, gente, se elas soubessem a realidade da pessoa. Ai, nem posto, galera. Mas eu acho que são coisas, né, que eu preciso também ser constante, entre outras mudanças aí que eu quero trazer para minha vida profissional e que eu já tenho feito, já comecei desde do mês passado, desde janeiro. Já comecei com coisas novas aí, com novos tipos de atendimento, então é isso. E você, Carolzita, qual é o teu queijo? Ai, gente, tanta coisa. Se eu for falar isso aqui... Mais uma hora de podcast, por favor, Felipe. Não, eu acho que pra mim, é equilíbrio. Acho que é a minha palavra pra 2024, porque 2023, gente, eu fui igual um foguete, que fiz muita coisa, foi um ano muito potente, mas aí eu dei uma abandonada na minha saúde física. Foi um ano que eu passei muito mal, assim, de saúde, né? De problema de estômago, não sei o quê. E muito tempo que eu não passava mal, assim. Que aí eu acho que misturou, né? Muita carga emocional, a falta de cuidado também. E, na verdade, eu pensei assim, eu falei, cara, eu não vou esperar virar o ano pra me cuidar, não. Em dezembro, eu lembro que eu falei, não, botei o pé na porta. Falei, não, vou procurar outro queijo agora, não vou esperar virar o ano da minha saúde. Comecei a me cuidar, voltei pra ser constante, né, academia. Só do fato, assim, de eu voltar aí mesmo, fazer tudo direitinho. No meu caso, assim, que o meu objetivo era perder um pouco de peso, eu emagreci uns 5 quilos, assim, só porque eu comecei a ser constante, já mudei minha alimentação. Então, assim, eu foquei mesmo nessa parte de saúde física e acho que no meu caso é equilibrar, né? Porque eu sou muito executora, quero fazer tudo, né? E sou muito workaholic, quero trabalhar muito até altas horas. E eu entendi que eu preciso ter um equilíbrio. Tem que ter também o meu tempo de lazer. Eu sou muito... assim, o meu lazer é só depois que eu trabalho muito. E não, às vezes, assim, você tem que também ter mais momentos de lazer. Quero tentar viajar mais... Então, meu objetivo nesse ano de 2024 é me equilibrar, assim, em todos os sentidos da minha vida. Eu foco muito no meu trabalho, porque o meu trabalho é meu propósito de vida. Vou ter que tomar algumas decisões importantes também, mas a gente fala isso mais pra frente. Mas, principalmente, ter esse equilíbrio, assim, de conseguir equilibrar bem essa minha vida de trabalho, pessoal, saúde física, mental... Pra eu não ficar focada só jogar toda a minha energia só numa coisa, no trabalho, tô bombando, trabalhando, ganhando dinheiro, mas a minha saúde indo embora. Aí quem vai trabalhar? E fica igual o ratinho, né? Que não prestou atenção no que tava acontecendo. Isso aí. E quando acabou, meu Deus, por que comigo? É isso aí. Então, assim, eu preciso... meu objetivo de 2024 é equilíbrio. Assim, ó. Eu gosto muito da ideia, né? Não gosto muito dessa palavra, né? Do equilíbrio. Sim. Mas eu gosto muito de pensar em qual é o prato que eu vou deixar cair nesse momento. Claro, Porque eu não vou equilibrar todo, na minha concepção, né? Não vou equilibrar ali todos os pratos, mas eu posso escolher. Isso. Esse prato aqui eu vou deixar cair. Uhum. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? E talvez tenha faltado um pouco disso pra você, né? De escolher qual o prato que você ia deixar cair naquele momento. Sim. E aí a gente equilibra muito o prato só do trabalho. Isso. E aí outros pratos, né? Da nossa caindo, saúde, da nossa vida, do nosso lazer. Enfim, a gente acaba deixando cair. Isso é importante também, né? Acho que pra gente estar bem com a gente mesmo, pra gente estar feliz, né? E pra gente ter a certeza de que essa é a mudança que a gente quer, né? Sim. Que é a nossa escolha. Porque depois a gente fica igual o rato lá reclamando. Ah, mas por que comigo? Não, essa foi a minha escolha. Sim. Então, eu também vou sofrer as consequências da minha escolha. Claro. E tá tudo bem, né? Eu quero deixar hoje esse prato cair. Mas amanhã eu não posso deixar esse prato cair. Ele tem que ficar aqui. Sim. Então, a gente também conseguir...
ter a nossa decisão e entender, olha, isso aqui eu preciso focar agora, isso aqui eu preciso olhar, isso aqui depois a gente vê. Depois eu olho. Eu acho que isso também faz parte da gente decidir no nosso processo de mudança. Sim. E hoje também, vendo no vídeo, eu vi que eu preciso cuidar dos meus dentes, menina. Meu dente tá muito torto. Gente, já tá, com esse comentário vocês já viram que tá na hora de acabar o Instagram. Tá muito torto. Eu até marquei dentista já, segunda-feira. Eu preciso voltar. Eu já usei aparelho 2 vezes, gente, mas meu dente tá andando tudo de novo. Enfim, vou ter que consertar os dentes de novo. E com essa revelação, a gente encerra o nosso IntegraCast de hoje. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês estejam mais um ano com a gente. A nossa ideia é trazer muitas mulheres aqui potentes para conversar com a gente, para conversar com vocês também, levar informação. E é isso. Muito obrigada, meus amores. Comentem, curte, compartilha. Fala aqui os insights que vocês tiveram. Se vocês também acham que tem que consertar o dente igual a mim, que eu tive esse insight aqui hoje nessa gravação. Compartilhem bastante nossos conteúdos. Faz um IntegraFlix aí, vê todos os vídeos, que tem muito conteúdo legal, né, para assistir. De 2023, que aí vocês já assistem todos de 2023 para começar já 2024, já sabendo tudo e com novas informações, né? E aí, qual é o seu queijo? Fica essa reflexão. Um beijo. Tchau, tchau.